quarto ano. No vídeo de história de hoje, nós vamos estudar sobre capitanias hereditárias. Nós vamos utilizar o livro de história das páginas 37 a 40 e vamos realizar também a atividade no livro de reforço na página 87 e 88. Abra o seu livro aí na página 37 e vamos acompanhar a leitura. Devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro. Portugal não tinha recursos, então criou-se um sistema de colonização que não obrigasse a gastar muito dinheiro. Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias, dividiu o Brasil em 15 lotes doados a 12 donatários, escolhidos entre pessoas importantes. Eram militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras, explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Observem aqui. Nós vimos nos vídeos anteriores, o período de colonização do Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras, ele ia fazer uma viagem às Índias e aí desviou da rota um pouquinho, chegando às terras brasileiras. Havia uma disputa entre Portugal e Espanha por essas terras e aí eles fizeram um tratado, que era o Tratado de Tordesilhas, onde as terras dessa parte aqui, da nossa esquerda, ficariam sob o domínio de Portugal, e da nossa direita, sob o domínio da Espanha. Mas existiam nações que não reconheceram, não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, esse acordo. Então, eles começaram a piratear os navios, tanto espanhóis como os de Portugal. Eles queriam também, eles não achavam que as terras eram de fato dessas duas nações. Então, eles também queriam a parte deles. E aí existia esse processo de pirataria nos navios que vinham de Portugal para as terras brasileiras e também da Espanha para as terras que eles julgavam que fossem deles. Então, o rei de Portugal viu a necessidade de colonizar, O período de colonização houve quando eles foram trazendo, houve a primeira missa, eles foram aqui implantando, retirando para o Brasil, negociando com os índios, trouxeram os africanos, para fazer o regime da escravidão, mas era pouco. Existia a necessidade de alguém que governasse. Então ele decidiu que as terras brasileiras que pertencessem a Portugal foram divididas em capitanias hereditárias, em lotes de terras que se denominavam capitanias hereditárias. Por que capitanias hereditárias? Porque era um regime que poderia passar, o domínio dessa terra poderia passar de pai para o filho mais velho, Eles tinham como obrigação cuidar da terra, fazer com que ela prosperasse, com que ela evoluísse e pagar a Portugal os impostos, Portugal teria aí o lucro nas terras descobertas. E aqui nós temos as capitanias, Ceará, o Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Santo Tomé. E aí no seu livro você tem também o nome dos donatários. Quem foram as pessoas que ficaram responsáveis por essas capitanias? Por exemplo, Pernambuco, que é o nosso estado, foi uma capitania que prosperou. Por quê? Porque nela existia o cultivo da cana-de-açúcar, Existia também a criação de gados. Então, de todas essas terras, apenas 2 prosperaram. Vamos acompanhar aí.
vimos que eles tinham que explorar a terra e pagar a Portugal a parte dos lucros que obtivessem, né? Os donatários. Na capitania de Pernambuco, quem foi o donatário responsável? Duarte Coelho. Então, tinha como obrigação fazer com que as terras evoluíssem, prosperassem e aí pagava a Portugal os impostos sobre o lucro obtido naquela terra. Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres que exploravam a terra com recursos próprios. Então, devido a isso, houveram algumas terras que não prosperaram. Acompanha aí na página 38. Foram 15 os lotes, né? A divisão da terra totalizou em 15 lotes, que eram chamados capitanias hereditárias porque tinham caráter vitalício, passavam de pai para o filho mais velho como herança. Porém, o sistema de capitania não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessavam pelas terras que receberam, outros não tinham recurso suficiente para colonizar suas capitanias e sofriam com os ataques indígenas e dos franceses. São Vicente prosperou devido à lavoura da cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o seu desenvolvimento. Outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir um solo muito fértil, mais do que as que prosperaram. Com o isolamento da coroa em relação à coroa, devido às condições precárias de meio de transporte da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para se ter uma ideia, uma viagem da Bahia a Lisboa durava em média 2 meses. Tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda. Apesar das dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento. São Vicente, em 1532, Olinda, 1537, Santos, 1545, além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente sobre a cana-de-açúcar. Diante do que nós vimos, você vai agora começar a responder o seu exercício. Ligue cada donatário à sua capitania. Então, você tem aí São Tomé, Espírito Santo, Pernambuco e Itamaracá. São 4 capitanias que você vai observar aí na página 37 quem foram os donatários dessa capitania e vai ligar. Segundo, quem D. João III selecionou para a doação das terras? Pinte os retângulos com as respostas corretas. Quando ele dividiu as terras em capitanias, ele escolheu alguma classe, né? Algumas pessoas pertencentes a algumas classes sociais. Quem eram essas pessoas? Que tipo de pessoas eram? Então, você vai ver na leitura e vai aí marcar, né? Vai pintar o retângulo. Ele deu a capitania aos escravos, a homens brancos e pobres. Vejam aí quem foram os donatários dessas terras e pinte o retângulo. 39, página 39. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Caráter vitalício é quando fica como herança. Vejam aí o que é que tem a relação da palavrinha herança e coloquem no terceiro quesito a resposta. Quarto, use as palavras do quadro abaixo para completar o texto. 15, caráter vitalício, hereditário e capitanias hereditárias. Você vai pegar essas palavrinhas e vai completar as frases abaixo, deixando todas com sentido, né? Veja bem, Dom João III decidiu dividir o Brasil em lotes de terra que eram chamadas, os lotes de terra possuíam, ou seja, passavam de pai para filho, de modo... Você completa e vai para o quinto quesito. Organize as letras e descubra o nome das 2 capitanias que prosperaram. Sexto, completa as informações a seguir. Rei que decidiu
decidiu adotar o regime das capitanias hereditárias? Você vai colocar aí o nome dele. Quem foi o rei que adotou esse regime? Como se chamava a pessoa que recebeu as capitanias? Quantidade de capitanias, em quantos lotes o Brasil foi dividido? Cargos ou títulos das pessoas importantes que foram escolhidas para serem os donatários dessas capitanias. Aí no 7º você vai circular de vermelho os motivos que não permitiram que a prosperidade das capitanias, né? Porque houveram algumas capitanias que não prosperaram. Você, diante do que estudou, do que leu no conteúdo, vai circular aí com um lápis vermelho. Na página 40, dadas as linhas do mapa do Brasil, aponte as capitanias. Você tem aí o mapa, né, do Tratado de Tordesilhas, da divisão dos 15 lotes, e você vai colocar o nome de cada capitania. Volta lá para a página 37, presta bastante atenção e escreve. Né? Você tem aqui no mapa da página 37 a resposta de como responder esse 8º quesito. É só observar com atenção e responder. Depois de feito o exercício no livro de História, nós vamos para o livro de reforço. E aí você vai na página 87 completar as frases e a cruzadinha no primeiro quesito. Os 15 lotes eram chamados de capitanias hereditárias. Somente 2 prosperaram. Você tem aí São Vicente e vai colocar o nome da outra capitania que prosperou. As duas se desenvolveram por causa e do gado. As outras sofreram por não possuir o solo fértil. Completa as frases e preenche com essas frases a cruzadinha. Segundo, que razão levou Dom João a doar as terras do Brasil? Por quê? O que foi que ocorreu? Qual foi o motivo que fez Dom João III ter a ideia de adotar esse regime, de dividir as terras? Terceiro, por que os lotes eram chamados de capitanias hereditárias? Quarto, pinte as letras B e M e descubra como eram conhecidas as pessoas responsáveis por cada capitania. Nesse quadro aí você vai pintar todas as letrinhas que encontrar, B e M. E as que não forem pintadas formarão a palavra, que é o nome dessas pessoas que ficaram responsáveis. Na página 88, 5º quesito, observe o mapa das capitanias hereditárias e responda. Quem decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias? Quem foi o rei? Né? E letra B. Você identifica no mapa o nome dos estados que existem até hoje? Escreva o nome desses estados. Né? Nesse mapa aqui, existem alguns estados que estão no nosso país até os dias de hoje. Você vai ver que estados são esses e vai anotar abaixo. Exercício fácil, né? É importante realizar a leitura do conteúdo e aí você não terá dificuldade na hora de responder. Faça a sua atividade, mande para mim, para a gente fazer a correção juntos. E nós nos veremos nos próximos vídeos.